e seguimos aqui, finalmente, com a PEC da prisão em segunda instância, nossa pauta número 4. A proposta de emenda à Constituição que permite a prisão após condenação em segunda instância foi aprovada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, apesar de tentativas de obstrução da oposição e da falta de articulação do governo. A CCJ analisou a constitucionalidade do texto, que agora vai a uma comissão especial, ainda a ser instalada, para debater o mérito. A proposta, de autoria do deputado federal Alex Manente, que deu entrevista aqui para a gente outro dia, foi aprovada por 50 votos a favor e 12 contrários, de um total de 62 deputados que votaram, e a comissão tem 66 titulares. Quem nos acompanha pelo YouTube vê aí o painel com o placar final. A esquerda em peso votou contra. Para aprovar o texto na CCJ, o governo teve de acatar alterações na proposta original. A PEC inicialmente mexia no inciso 57 do artigo 5º da Constituição, aquele que, como eu citei muitas vezes aqui em Os Pingos nos Is, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. No entendimento de hoje, até que acabem todas as possibilidades de recurso e que a sentença se torne definitiva. Pelo texto da PEC original de Alex Manente, ninguém seria considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso, ou seja, a prisão já valeria após condenação em segunda instância. O artigo 5º, no entanto, é uma das cláusulas pétreas da Constituição, alegaram todos os opositores dessa medida, dessa alteração nesse ponto, ou seja, não poderia ser modificado nem mesmo por emenda. Era justamente esse o entrave à votação do texto na comissão. A solução encontrada por Manente na semana passada foi sugerir uma nova PEC com alterações nos artigos 102 e 105 da Constituição, itens que dispõem respectivamente sobre o STF e o STJ. O texto foi protocolado na noite desta terça-feira e teve 187 assinaturas conferidas. Eram necessárias pelo menos 171, como a gente falou ontem. Dessa forma, a nova PEC foi apensada à anterior. A gente tem um trecho que eu separei da fala do Alex Manente na CCJ de hoje. Solta aí, Robson. Essa nova PEC, ela é ampla, ela modifica o sistema recursal brasileiro, ela traz o trânsito em julgado para ela traz o trânsito em julgado para a segunda instância, que é a última instância que verifica a prova e mérito. O Brasil é um país de muitas injustiças, inclusive judiciárias. É impossível uma pessoa sem poder econômico, sem influência, trazer até a última instância seus processos. E essa nova PEC que foi apresentada e que eu tenho certeza que tem o apoio da maioria da CCJ, uma maioria significativa nós vamos ter hoje, graças ao entendimento, graças ao trabalho que foi feito por diversos líderes, inclusive destacar que nós construímos uma PEC mais ampla, robusta e que dará guarida à prisão em segunda instância no nosso país. Por isso eu quero agradecer a todos e tenho certeza que hoje nós teremos uma vitória histórica aqui da CCJ para avançarmos um tema que é combater a corrupção e impunidade. Muito bem, eu anotei aqui quem foram, porque essa informação não poderia faltar aos ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is, os deputados que votaram contra a prisão em segunda instância. Então, do PT, Alencar Braga, José Guimarães, Maria do Rosário, Érica Cocai, Patrus Ananias, Nelson Pellegrino. Do PSOL, Talíria Petroni. Do PSB, João Henrique Campos. Do PCdoB, Renildo Calheiros, irmão de Renan. Do PL, como eu falei aqui num intervalo, Clarissa Garotinho, filha de Antony Garotinho. Claro. Então esse pessoal que tem familiar envolvido em várias investigações, é claro que está votando contra a prisão após condenação em segunda instância. E aliás mandei uma pergunta, um pedido de esclarecimento ao deputado Arthur Maia do DEM,
porque a imagem que foi divulgada do painel de votação diz que ele votou contra a prisão em segunda instância, mas nós sabemos que ele tem defendido publicamente a prisão em segunda instância, inclusive hoje até nas redes sociais. Então não sei se houve um engano na hora da votação, mas fica registrado aqui, podem entrar em contato com a gente, as perguntas já foram feitas, a gente só aguarda a resposta para maior esclarecimento. 50 votos a 12, Augusto. Felizmente na CCJ passou, mas o que é importante registrar, depende da pressão popular para avançar na comissão especial e no plenário. Está perfeito. A aprovação dessa PEC resolve o problema criado pela redação infeliz do artigo 5º da Constituição. Como é que a redação exata mesmo é? Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Pois bem, é só dizer que os recursos se esgotam lá na segunda instância e ponto final, porque a partir da segunda instância não se discute mais a culpa. Portanto, acabou a presunção de inocência. O que se julga é se há alguma irregularidade, se houve alguma irregularidade suficientemente grave para anular o processo. Tudo bem. O que raramente acontece, é bom que se diga isso, é uma exceção excepcionalíssima. Então, fica tudo em ordem. E eles param de recitar esse artigo 5, o 5º da Constituição, porque está errado. Eu vou repetir. Como é que pode você continuar a presumir a inocência de um criminoso confesso? Um assassino confesso que conta. Como é que pode presumir que é inocente o sujeito que conta que matou alguém ou que traficou? Como é que pode ainda alguém esperar que chegue ao supremo último recurso do Palocci para saber que ele é culpado? Ele contou que é culpado. Então essa contradição tem de ser eliminada pelo Congresso e é eliminada por essa proposta, e aí o desfecho depende do povo. De novo, o Congresso faz o que o povo quer. Essa PEC é uma bandeira que tem que ser hasteada pelo povo nas ruas, imediatamente, para que o plenário saiba o que o povo quer. E aí se resolve esse problema. E, de novo, não estamos pensando em prisão de Lula. Aí até porque ele sai por esses benefícios aí que a lei dá. Ele já pode sair da cadeia pela primeira condenação que ele sofreu. Já pode, né? Fica em outro regime prisional, mas não fica na cadeia. Que nunca foi cadeia, aliás, era uma sala. Pois bem, o que a gente quer é impedir que o Brasil volte a ser o paraíso dos impunes. Não pode voltar à época pré-Lava Jato. Isso não pode acontecer. É o que o Supremo tentou, é que o Congresso tem o dever de impedir, se de fato seus integrantes se consideram representantes do povo. Zé Maria Trindade. Esse assunto tomou ali os debates políticos mesmo, e muito importante. Já existem 8 emendas constitucionais no Congresso Nacional. Esta que foi aprovada na Câmara dos Deputados, né, hoje, ela vai passar por uma comissão especial, vai ser discutida até chegar ao plenário da Câmara. No Senado, outra proposta de emenda à Constituição está pronta na Comissão de Constituição e Justiça para votação. Mas agora vamos fazer a análise do possível. Há divergências entre vários setores do Congresso Nacional. Primeiro, essa resistência que o Augusto nomina aí muito bem. São deputados e senadores prestes ou na fila, né, de condenação em segunda instância, que estão defendendo o seu quadradinho ali, ou seja, tentando impedir a prisão a todo custo, ou seja, pelas calendas, do quase nunca, ou seja, do transitado em julgado. Mas eu vejo na Câmara progredir uma negociação que não passa pela emenda constitucional. Para evitar esse debate aí de cláusula pétrea, eu acho que não é cláusula pétrea, mas enfim, para se livrar disso, que é a grande negociação que houve no Senado e que tenta agora incluir a Câmara através do presidente Rodrigo Maia. Qual é? Mudança no Código de Processo Penal. Pelo menos 2 mudanças, eles falam em 3 mudanças, mas basicamente seria o seguinte: no artigo 283
do CPP, do Código de Processo Penal, seria excluído, apresentaria uma emenda supressiva no trânsito em julgado, na expressão trânsito em julgado. E aí o artigo ficaria com a possibilidade de prisão. E no artigo 312, que trata das prisões preventivas, seria então acrescentado ali uma lista de possibilidades de prisões preventivas. Entre elas está exatamente condenação em segunda instância. Então, a condenação em segunda instância seria um argumento para o juiz ou o desembargador, né, decretar a prisão preventiva do condenado, né, a partir da segunda instância. E restariam ali algumas possibilidades raras de erro evidente e de alguma maneira para deixar para o final, ou seja, para o último dos últimos processos aí de apelação. Esta saída pelo Código de Processo Penal é a mais viável, pelo menos politicamente, no Congresso Nacional. Mas, de toda forma, foi um passo importante esta da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da emenda que agora vai para uma comissão especial.